Estamos chegando ao final da terceira temporada da Roda do Tempo. Só tem aí mais 2 episódios para a gente poder ver o que vai acontecer, como é que vai ter nessa temporada. A gente não teve ainda a renovação, mas eu acredito muito que a série ela vai ser renovada, porque ela está na sua melhor temporada, isso a gente não pode negar. Então vamos aí comentar um pouco sobre o que rolou nesse sexto episódio. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu comento com vocês um pouco sobre o sexto episódio. Já convido você para me acompanhar, para se inscrever aqui no canal. Tem muita coisa boa saindo, ainda vai ter muito vídeo sobre a Roda do Tempo. A série ela vai ser renovada, a gente crê muito nisso. Então vamos lá. O episódio ele começa dando a gente um pouquinho ali de pena da Liandry, porque ele volta ali pra gente mais ou menos 95 anos atrás, onde a gente vê a Liandry ela se tornou mãe e aí um pouco sobre o passado dela. Se aprofundando um pouco mais sobre a história dela e faz com que a gente realmente tenha um pouco mais de empatia e de compaixão com ela. A gente tem um momento em que aparece ali o Ishamael junto para ela e a gente começa a entender um pouco mais desse lado sombrio da Liandry e que acarretou nas escolhas dela e que a gente percebe também que ela meio que escolheu as sombras antes mesmo dela escolher a Ágia Vermelha. Eu fico um pouco assim, porque, não dá pra entender muito bem o que passa na cabeça da Liandry, mas eu fico, ela escolheu as vermelhas que querem tirar a canalização dos homens e ela escolheu servir a um homem que foi o Ishamael, de certa forma. Ela tem os propósitos dela, ela tem os motivos para realizar as escolhas dela, mas eu gosto muito da personagem da Liandry porque ela é uma personagem que ela é muito decisiva, mas que ela também se opõe a muita coisa, além de ser uma personagem assim que é uma antagonista muito forte e que acrescenta muito dentro da história. A gente vê um pouco mais sobre Tanchico, que é uma cidade assim bem diferente de tudo que a gente já viu dentro da Roda do Tempo, dentro de todas as temporadas que a gente já viu. É uma cidade meio que com piratas, com um negócio meio gótico, meio sombrio, onde todo mundo se diverte, é feliz e que tem, de certa forma, uma miséria que acompanha ali a cidade. As pessoas elas são meio ranzinhas, elas não gostam muito umas das outras, elas são misteriosas. Um povo muito diferente, mas que é muito bacana porque ao mesmo tempo que a gente vê todo esse processo, todo esse mistério, todos esses acontecimentos, aí a gente vê que os nossos heróis que estão ali investigando, caçando o Black Ágia, eles estão se divertindo muito e eu gostei muito de ver a amizade que a gente vê ali da Nynaeve com a Min. Eu acho que a Nynaeve se descolando um pouco ali, né? A gente vê a Nynaeve sorrindo, a gente vê a Nynaeve feliz. É muito gratificante porque a gente só vê a personagem emburrada. A gente também tem a Moghedien que está ali só espiando, só observando tudo que acontece. Além disso, a gente tem um momento ali da Lanfear que ela com um pouco de terror, um pouco de medo ali na Liandry, tenta ali extrair algumas informações. A gente vê a Liandry dentro do sonho, querendo ser o trono de Amyrlin. Imagina o caos se essa mulher fosse o trono de Amyrlin. Mas é muito bacana porque a gente vê que os abandonados todos, eles querem ter, de certa forma, um controle ali sobre o Black Ágia, sobre o que elas estão fazendo, quais os tipos de informações que elas estão extraindo. E a gente vê que a Liandry, ela é, sim, muito inteligente, ela sabe como se sair de muitas coisas. A gente vê os momentos ali bem fofinhos do Range com a Alcera. A gente vê também que a Elgwene, ela leva ali uma bronca da Bear e da Melanie e ela tá ainda no processo de entender um pouco mais sobre como ela pode ter maior controle sobre o sonho dela, principalmente como ela pode se sair melhor dentro de Tel'aran'rhill. E é muito bacana porque quanto mais a gente sabe, mais interessante fica e os momentos lá dentro também são momentos assim bem marcantes. Aí depois a gente tem ali o momento em que a gente vê o que aconteceu ali com o Perrin e com a Alanna, onde todos os dois estão bem feridos. O Perrin ele começa a criar um pouco mais de conexão ali com a File, que eu acho muito bonitinho. Eu gosto muito desse casal, eu gosto muito do Perrin e eu gosto muito da File porque ela é muito feroz e eu acho muito bonitinho o desenvolvimento da relação dos dois. Além disso, a gente tem um momento que dividiu muita opinião, que é o momento em que a Alanna ela tá ali quase em ar de morte e aí a gente vê que as irmãzinhas do Mat, que a gente já viu que elas canalizam, elas aprendem a realizar ali a cura e é muito bacana. Eu particularmente gostei do momento em si,
porque a gente vê a Alana, ela ensinando para as meninas, ela falando ali de uma forma bem delicada, em cada detalhe. É um momento muito importante que acontece ali. E aí eu não sei de onde as pessoas elas tiraram de que, tipo, as meninas aprenderam a canalizar no episódio passado. A gente não tinha em nenhum momento, nenhum roteirista disse isso dentro da história. Então as meninas, elas poderiam ter o contato delas com o poder único, até porque a gente não via as meninas dentro da história. Então há muito tempo elas poderiam canalizar sem elas querer, sem elas saber, e ali elas foram guiadas pela Alana. Então não acho que fugiu totalmente do sentido. Não acho que seja uma crítica tão potente assim como as pessoas estão colocando, problematizando demais. Eu acho que foi bacana e foi muito interessante a gente ver isso, e é muito bom também ver elas duas agregando ainda mais na história. Tem um outro momento ali que é da Moraine junto com Randy, onde eles estão conversando sobre o que aconteceu em Rio de An, que até então eles não tinham conversado, de certa forma eles ficam confusos. O Randy pergunta para ela se ele vai machucar o Gwen, se ele vai machucar ela, e aí a Moraine responde que às vezes sim, às vezes sim, às vezes sim, se ele fica louco, e às vezes sim também. Então ela viu vários tipos de futuros que são possíveis de... A gente vê que a Liandry, ela tá na busca ali de ver quem é que tá atraindo ela, e aí ela acaba descobrindo ali que a Naomi, ela tá realizando isso, ela tem informações que ela não tá passando para a Liandry. A gente vê a Liandry realizando ali a eliminação da Naomi. Ela aprendeu a trama da própria Naomi e ela finaliza ali uma personagem que eu gostava muito, que eu acho que agregou bastante nessa segunda temporada, pena que foi uma passagem assim super rápida. Agora, os grandes momentos para mim desse episódio, um dos melhores, foram os momentos ali com a Moghedien, principalmente no momento em que ela tá ali sorrateira, né, espiando, observando tudo, sem ninguém nem notar a presença dela, e principalmente o momento em que ela usa a compulsão ali com a Nynaeve, com a Elaine, e as meninas ficam todas bobonas. É muito engraçado de ver elas rindo e elas olham assim uma para a outra e elas passam todo tipo de informação que a Moghedien quer. Eu gostei muito desse momento, principalmente do momento em que a Moghedien ela pergunta para Nynaeve por que ela realizou esse bloqueio, por que ela está tentando não tocar a fonte. E ali naquele momento a gente entende um pouco mais sobre a Nynaeve. Ela fala que ela tem um certo receio, ela não gosta, ela tem um pouco de medo ali, porque a quantidade de poder dela é muito grande, assim como a própria Moghedien ela fala que a Elaine ela tem muito poder, e a Nynaeve em especial ela tem muito mais poder, porque para quem não sabe, a Nynaeve ela é mais forte até mesmo do que a Moghedien. O nível de poder dela se iguala ao da Graendral, que é uma outra abandonada que a gente vai falar aqui sobre ela, vai trazer um outro vídeo. Em breve eu trago falando sobre ela. Mas é muito bacana. E a gente vê um momento também que a Nynaeve, ela tá resistindo à compulsão, que é justamente no momento em que ela vai entregar ali uma das peças que o Black Aja tá atrás para poder usar para controlar o Randy. Então, eu juro que eu pensei que a Nynaeve ela ia conseguir quebrar ali a compulsão e a gente já teria pelo menos uma faísca do que a gente espera que aconteça ali da Nynaeve com a Moghedien, mas infelizmente ainda não foi nesse momento, mas em breve vai acontecer. Mas já foi muito bom porque deu um gostinho ali pra gente do que a gente espera que aconteça, talvez não nessa temporada, mas na próxima temporada. E assim, outra coisa que eu gosto muito, eu tô gostando muito dessa temporada, na verdade desde a segunda temporada, foi a mudança do ator do Matt. Eu acho que esse ator novo que tá fazendo aí o Matt realmente deu um match. Ele consegue entregar muito o que o nosso Matt realmente é. É muito engraçado as piadas dele. E a gente tem também aí a volta e a presença do nosso querido Tom, o nosso menestral, que é muito, muito, muito... Eu gosto muito dele. Infelizmente, assim, ele apareceu na primeira temporada, brevemente, aí ele foi cortado e voltou agora, porque ele tinha ali grandes momentos que a gente, infelizmente, não vai mais ter como ver. Mas é muito bacana porque ele, de certa forma, ajuda ali a Elaine a se escapar. E eu gosto muito do personagem, muito do que ele agrega dentro da história e do processo, assim, dele ser meio que o paizão ali responsável pelos nossos queridos, os nossos pequenos, que é maravilhoso ver eles lá em Tanchico. No episódio, a gente tem ali do nada uma DR que está acontecendo entre a Gwen e do Randy, e que eu acho que foi um ponto assim muito alto desse episódio. Na verdade, assim, dentro de toda
a história. Eu gostei muito do diálogo entre eles dois. Eu vi muita potência acontecendo ali entre eles dois. Eu vi realmente faísca correndo. Foi um momento que, de certa forma, doeu, porque eu gosto muito da Gwen com Randy. Eu torcia muito para que esse casal fosse endgame. O forte, o diálogo que acontece entre eles dois, a conversa, e aí eles meio que jogando uma coisa ali pro outro. O Randy um pouco, de certa forma, tóxico, principalmente porque ele tá ali meio que emocionado pela Lanfear. E aí ele fica transtornado ao descobrir que a Lanfear ela estava realizando ali meio que uma tortura nos sonhos da Gwen e que ele mostra que ele não sabia. E aí do nada a gente vê ali o Randy e a Gwen sendo atacados e aparece pra gente o Samael atacando o Randy e chamando ele de Lewis Terry, porque assim, o Samael é um abandonado que ele tem uma rixa enorme com o Lewis Terry, que é o dragão antes do Randy, e é algo que eu quero abordar, falar para vocês em um outro vídeo mais aprofundado, contando um pouco sobre o Samael, mas assim, ele tem uma inveja muito grande do Lewis Terry, do nosso antigo dragão, e aí é uma coisa que vai sendo passada de vidas a vidas. E a gente tem aquele momento em que o Randy, ele finalmente canaliza, a gente tem um momento ápice ali dele, a gente consegue ver, de fato, os sinais que a loucura realmente está atingindo nele, e é muito bom isso. Assim, não é muito bom o Randy ficar louco, mas é muito bacana porque ele louco dá um tempero a mais para dentro da história, então é muito bom da gente ver, da gente assistir, de acompanhar. E a gente tem um momento ali que parte o coração de todo mundo, que é o momento em que o Randy, ele sem querer, enfrentando ali o Samael, jogando um monte de raio, e aí ele usa de fato o poder dele contra o Samael escapa, né, foge. E a gente também tem ali a Aviendha e a Gwen ajudando ele, mas a gente tem um momento em que o Randy ele percebe que a Ysera ela foi morta e que ele pega ela e ele tenta ressuscitar e aí ele tá totalmente descontrolado. A Moiraine chega lá e ela tenta acalmar ele e todo mundo fica assim, tipo, com a cara, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí o Josh mais uma vez assim com a atuação super potente e é um momento assim que eu achei muito bom, eu gostei muito do que eles fizeram e que incorporou muito bem. E é realmente uma cena bem dolorosa, o momento em que ele tenta ressuscitar ela e aí ele não consegue, e ele fica sem entender, eu posso tudo, eu sou mais forte, mas que não tem como ele trazer ninguém de volta à vida. Então é um momento assim crucial e que a gente vê que a Moiraine tá lá por ele e aí ela realiza meio que nele o que o Len fez com ela, né, de tipo mostrar apoio e trazer ele de volta meio que para a realidade, para aquele momento que ele estava sofrendo. E a gente finaliza aí o episódio vendo que a Batalha de Dois Rios ela tá chegando, o Padan Fain imundo aparece nesse episódio e ele tá ali trazendo os Trollocs para dentro de Dois Rios e a gente tem que se preparar para uma grande batalha que vai acontecer e que é um grande momento de toda essa temporada também. Então, assim, eu gostei do episódio, eu acho que esse episódio ele teve momentos muito altos, assim, apesar de algumas coisas, mas é um episódio bom, só que eu acho que tem muita coisa para acontecer nessa temporada e que, de certa forma, não vai dar tempo, infelizmente, e eu fico com muito medo, porque a série não foi renovada ainda. Mas é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, vai me acompanhar nas minhas redes, a gente vai falar muito sobre a Roda do Tempo, tem muita coisa, muito conteúdo pra gente poder abordar, pra gente poder falar. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Eu sei que eu posso estar demorando um pouco para trazer, mas por favor, não desistam de mim. Eu vou trazer, eu tenho anotado as sugestões de vocês também. Então é isso, muito obrigado se você já me acompanha aqui. E se você não acompanha, comece a acompanhar. Vai assistir os outros vídeos aqui no canal, já tem bastante vídeo sobre a Roda do Tempo, vai ter muito mais. Me acompanha nas minhas redes também. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.